tudo o que aconteça e que não devia ter acontecido, vai acontecer. Portanto, essa é a ideia deste livro. É que o inesperado seja desesperado. Portanto, vamos esperar que Ocorre sempre mal. Olá a todos. É um prazer estar aqui a apresentar o livro do Cravo. Eu conheço o Cravo desde Coimbra, portanto, há muito tempo. Este livro é um livro que é um livro dos anos 80 e ao lermos sentimos isso porque as referências são de uma época e o Cravo tomou uma atitude que eu acho de louvar, foi manter o livro exatamente como estava, como foi escrito. Portanto, ele é um repositório de uma época e de uma vivência de uma cidade onde se vivia muitos cafés, porque Coimbra, sendo uma cidade universitária, grande parte das pessoas estavam deslocadas e, portanto, o sítio onde nos encontrávamos, falávamos, discutíamos, era o café, e esse livro tem esta ambiência. Este livro tem uma frase que eu considero o coração do livro. E essa frase é: somos todos da mesma gargalhada e ousamos querer tudo, que a tudo temos direito. É uma frase de força, de jovialidade, de intervenção sobre o mundo, que é o que se sente muito nesta poesia, que é vibrato. E embora se fale daquilo que está mal, dos males do mundo, é um lamento, mas é um lamento que se refaz e que se quer refazer em ação. A ação contra o que está mal no mundo. Tem também uma coisa, pronto, eu não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Que é aqui, isto é uma questão de insurreição civil. Que é, o livro propõe aqui na primeira página que nós, leitores, depois de lermos o livro, façamos um prefácio. Portanto, podemos ler o livro e depois tem aqui um endereço, no fim, na introdução, depois tem aqui um endereço e podemos ler o livro, fazer um prefácio e mandar para este endereço e posteriormente vamos ter um livro dos prefácios do Sentou-se à Mesa do Café. Eu vou começar por ler o poema da página 52, que, escusa de procurar, porque o livro não tem página. Não tem número de páginas, e isto também é assim. Este é acima a palavra, abaixo os números. Portanto, mas é um poema que se chama Queremos Estar Vivos Hoje, que tem esta frase que eu acho que é o coração, o espírito, a palpitação do livro, que é: somos todos a mesma gargalhada e ousamos querer tudo, porque a tudo temos direito. Eu vou fazer assim porque esqueci dos óculos e, portanto, é um problema de distância focal, mas assim consigo ler. Queremos estar vivos hoje. Recusemos grelhetas antigas de senhores que já matamos. Recusemos prender estas bocas que queremos transbordantes de música. Queremos estar vivos hoje. Lançar braços sobre o silêncio, rasgar a solidão que cerca de arame farpado os corações amortalhados nas grandes metrópoles.
Queremos estar vivos hoje. Dizer esta alegria por dentro de nós, derrubar muros e barreiras de línguas e nações. Somos todos a mesma gargalhada e ousamos querer tudo, que a tudo temos direito. Queremos estar vivos hoje. Que ninguém nos venha dizer por onde ir, porque hoje nós sabemos o que queremos, os caminhos por onde seguir. Queremos estar vivos hoje. Gritar raivas antigas, alegrias novas, pontes para um amanhã que hoje queremos nosso. Queremos, porque hoje queremos estar vivos sempre. Hoje Queremos estar vivos sempre. Isto foi improvisado, vamos combinar esta parte final. Transgressão responde-se com transgressão. Passamos agora para o primeiro poema. Diz recurso de loucura ou outra maneira de falar da Praça da República. Ave Lexotan. Ave Lexotan. Ave Valium. Ave Valium. Ave Lexotan. Ave Lexotan. Ave Santos Profanos. Ave Santos Profanos. Ave Caminhos Perdidos para o Infinito. Ave Caminhos Perdidos para o Infinito. Ave Rosete. Ave Rosete. Ave Chiclete. Ave Chiclete. Ave Danças Sem Febre. Em febre à semana. Ave Fuga. Ave loucura. Ave mesas espartilho desta praça-prisão. Desta praça-prisão. Ave vendedores de bolas de sabão. Bolas de sabão. Ave Jorge Faloca. Ave Jorge Faloca. Ave São Roque. Ave São Roque. Ave tardes de feriados. Tardes inúteis de cafés fechados e partidas para o sul. Ave estudantes que não estudaram. Ave também, ó sábios, que marrais. Ave consumidores de ache. E outras práticas iniciáticas. Ave mês de junho. Preâmbulo do desejo. Ave praias. Angústia súbita e longínqua. De mar e azul. Ave Cris. Ave Cris. Ave regresso infindo a esta merda do cotidiano. Esta merda de cotidiano. Ave ao telhado, que nunca deixarás de o ser, e é teu o reino do engano. E é teu o reino do engano. Ave ao eterno sonhador. Tu conheces o caminho da loucura. E desconheces o do rancor. Ave ao marginal que estás ao lado. O centro É coisa de poder. Ave sábados à tarde. Ave também ao eu, que sou tudo isto, e mais não posso ser. E mais não posso ser. Agora sou eu sozinho. Eu queria dizer que este livro, para já, é um livro que se chama Sentou-se à Mesa do Café. Porquê é que se chama Sentou-se à Mesa do Café? Sentou-se à Mesa do Café porque a Elisa achou que era um título interessante e que faz parte de um poema. E por outro lado, quase todos, ou a totalidade destes poemas foi escrito à mesa do café. O Ave, por exemplo, foi escrito depois de uma manhã mal dormida, mal acordada, tudo era mal, e então eu sentei-me e comecei a escrever no piolho como académico. Escrevi o poema à mão, estávamos nos princípios dos anos 80. Escrevi, fui à associação académica que era mais abaixo, bati à máquina em 2 folhas de A4, deu 2 folhas de A4, agrafei,
tirei 100 exemplares e vim para a Praça da República. É malta, são 25 histórias. Como eu estou a ver, em 1981, 25 histórias. Primeiro café onde eu passo quando venho a Moçambique, não tenho esplanada, estava o meu amigo Joaquim Namorado sentado no Tropical. E o Joaquim disse: ó cravo, a mim não me vendes, dá. Eu disse: ó Joaquim, você ensinou-me. Não se dá poesia. Só se quem quer, então compra. Se não, porque dá, toda a gente aceita. Desculpa, mas não pode ser. Não. A ideia é voltar à praça e vendi os 100 exemplares. 100 exemplares, para que foi um sucesso de caráter, e não tive com as medidas. Voltei à Associação Académica, bati à máquina, segunda edição original, tirei mais umas cópias e voltei a correr para a praça com a segunda edição. Passo no Tropical e digo ao Joaquim Namorado: estou aqui, olha, isto já vai na segunda edição, está bem, pronto, vamos lá visitar. E foi assim que este poema que nós acabámos de ler foi vendido ao Dr. Joaquim Namorado, meu amigo, meu grande amigo, por 25 questões, portanto, 10 amigos, a gente dava coisa, a gente fazia assim. E, portanto, este livro é um livro feito na base dos cafés da vivência boémia coimbrã. Não é pensável hoje um indivíduo ir à Associação Académica, tirar fotocópias e vender €1 ou €2 poemas. Quer dizer, isto é impensável. Naquela altura, a coisa funcionava assim. Mas é evidente que ninguém funciona em linha reta. Nós temos picos e temos baixos, não é? Temos cobras. E há momentos em que, ao pensar neste livro, não conta nada. Eu não sou um criativo no sentido que imagino cenas. Eu transcrevo aquilo que sinto da maneira que sei e posso. Portanto, tudo o que aqui está sou eu. Costuma-se dizer que o poeta, ao escrever, ou o escritor, ao escrever, escreve-se. Eu, neste caso, é mesmo verdade. Não há nada que aqui esteja escrito que não tenha acontecido. O Cruz existia, era leitor da International House. O Jorge Falor e o Sol Rock existiram. No lançamento que fiz na Figueira, veio o fulano ter comigo: vocês foi lembrar, eu estive lá com o Jorge Falor, fui a ver aquilo, até houve 2 miúdas que vieram ter connosco, perguntar se teríamos namorados. Portanto, estas vivências foram todas reais. O que eu vos vou ler é, provavelmente, um poema de momentos baixos. De momento baixo. Deixo-vos a caixa que contém o perfume, as palavras que gastei e onde moro. Habito-vos agora de modo diverso. Tenho a dimensão da memória e apagar-me-ei com o tempo. Deixo-vos um sonho magoado, amortalhado em pétalas de rosa. Um seixo rolado de esperança a brilhar de raiva. Uma gaivota coisada no molho, a traineira sempre no horizonte. Deixo-vos um corpo aberto, esventrado, sangrando desejo pelos flancos. Uns olhos baços, de tanto acender as noites, na invenção de luas nadas mortas. Uns braços caídos, leves, inúteis, de nada alguma vez terem preso. Deixo-vos o vento e as nuvens, e um rio a desaguar no deserto. Uma paragem de autocarro, sem placa, nem passageiros, nem carreira. Uma ponte sobre o infinito, envolta em mistério e desespero. Deixo-vos um pescador a escutar o mar, remendando as redes de um passado inútil. Um grito coado pelo vento a morrer nas muralhas de um cais invisitado. E porque inventaram lágrimas e sofrimento, deixo-vos o rosto salgado, os lábios ressequidos de sede, os dedos gretados de tantas carícias amargas, o ventre rotundo de fome e azia, as pernas com 4 velocidades, cadeira de rodas. Deixo-vos uma recordação que se apagará com o tempo, como as pegadas no vento que a areia acaricia. Obrigado. Focas, graças. As focas. Muito bom.
Grande 13. As focas conversam com os pinguins durante gargalhadas gélidas de ursos pardos que abocanham lagostas gratinadas. Cansadas, as palmeiras deixam cair tâmaras na calva de pargos gordos e vermelhos que saíram à noite em busca de uma travessa cheia de batatinhas assadas. No abandono marítimo dos jardins de coral, desliza um tigre da Malásia, pronto a devorar o sandokan, que persegue uma borboleta dos trópicos por entre bandejas e bandejas de cabelos castanhos e pretos. Silenciosas e plenas de agilidade, as pulgas aguardam o transporte público para assistir ao Mundial no lombo do seu cão favorito. Uma lontra, instalada no vida, enrosca-se no pescoço de uma corça infeliz. Um colar de pérolas fala de cheques sem cobertura na banca lunar. O chantilly escorre pelas bocas, os leitões movem sorridentes, com uma maçã entre os lábios. As coisas, as salas, enchem-se de fumo e cotoveladas sociais. Eu queria pegar neste poema, anos 80, escrito no Pigalle, no Café Pigalle. É a única coisa surrealista que eu tenho. Se isto é surreal, é perfeitamente surreal. Mas foi aquilo que eu senti perante o café, o ambiente do café e o que se passa lá fora. Se transportarem para o dia de hoje, podemos estar aqui dentro e Gaza está lá fora. O surreal, onde é que está o surreal? É aqui ou é em Gaza? O que é surreal? Portanto, foi este questionamento que este poema faz sobre a realidade é capaz de continuar a funcionar, talvez porque as palavras, às vezes, não porque os poetas sejam profetas, nem porque eu seja poeta, mas às vezes, quando nós retratamos a realidade, infelizmente, isto repete-se por ciclos. E se calhar é aquele ciclo que me confrontou naquele momento, aquela contradição entre o real e o agradável, que é estar no café, não é? Longe da realidade. Então, se eu vou fugir da realidade, eu vou construir uma coisa que não existe. E, efetivamente, é aquele ninho. E passava, de acordo com esta lógica, para outros momentos de... é que nós começamos a tremer. Não sabemos o que se passa connosco. Sabemos que não estamos bem. De repente, dá-nos um vibe ou uma paixão, ou uns olhos, umas pernas, ou uma coisa qualquer, e de repente que nos descentra daquilo que somos. Eu não sei em que café foi este escrito, mas pego nele e as coisas voltam a acontecer. Estalam-me na cabeça os tufões medonhos do Atlântico Sul. Rebentam-me nos olhos as calemas de março. O ciúme enche-me a boca de areia e raiva. Lambem-me o sexo as chamas que no verão devoram os pinhais e as searas. Tremem-me as mãos. Sinto nos dedos os abalos profundos de Agadir. Mergulham ante os meus olhos horrorizados todos os passageiros do Titanic. O Amazonas percorre-me as veias. As cataratas do Niágara ribombam-me no coração. Atordoa-me os ouvidos o estrondo formidável com que os grandes rios se lançam no mar. E todo o meu corpo arde na fogueira possesso de um demónio inventado pela Inquisição. Todo eu tremo ante tanto desvario. Tudo se conjuga
no rodopiar do carrossel desta cabeça que não sei se é minha, mas que me pesa como se fosse um ninho. Pronto. Este poema que vamos ler a seguir, sei que foi escrito no Tropical, e quase todos estes poemas foram ditos. Atenção, esta poesia é uma poesia que não foi escrita para ser limitada. É uma poesia para ser ouvida, sentida e vivida. Sem grandes problemas de interpretação, está tudo aqui escarrapachado. E este poema foi escrito no Tropical e depois foi dito num bar do Bairro Alto, onde eu tinha ido com umas amigas, e de repente alguém estava a dizer coisas assim, porra, tenho aqui uma coisa no bolso, não, desculpa, eu porra, 2 vezes. E fui dizer este poema, sei que foi uma salva de palmas, portanto é que deve valer alguma coisa. Nós vamos tentar, vamos dizê-lo a 2. Eu gostava de acreditar em mim. E eu gostava de acreditar em ti. E eu gostava de acreditar na medicina, e nos médicos, e na justiça, e nos advogados, e nos meus mestres, e na Vera Lagoa, e no Eusébio, e no horóscopo, e no biorritmo. E eu gostava de acreditar nos concursos das seleções do Reader's Digest, e no Totobola, e na lotaria do Natal, e nos sorteios da Liga de Cegos de João de Deus, e tentar assim a fortuna de ser rico. E eu gostava de acreditar que isso de bombas atómicas e de neutrões são fantasmas que as mães modernas inventaram em lugar do papão para obrigarem as criancinhas a comerem a merda da sopa. E eu gostava de acreditar que Gaza e a fome no Sudão são 2 filmes belíssimos do Werner Herzog e a Sibéria uma invenção da rádio que não fala a verdade e às vezes é verdade. E eu gostava de acreditar na televisão e na Rádio Renascença e no Proença de Carvalho e no Mário Zambujal e que o engenheiro Ângelo Correia é um homem brilhante e que todos nos devemos curvar perante tanta inteligência. E eu gostava de acreditar que um dia vamos todos acordar bem dispostos e que nesse dia há eleições e que vamos todos votar pelo socialismo que, entretanto, se transformou num Dom Sebastião que há de aparecer por entre um nevoeiro de boletins de voto dobrados em 4. E eu gostava de acreditar que a Virgem apareceu aos pastorinhos em Fátima e que isso de extraterrestres e fome e droga era tudo invenção da Rádio Moscou. E eu gostava de acreditar no socialismo ou no comunismo ou em qualquer panaceia universal para acabar com esta merda toda. Saltaste no fogo. Okay. E eu gostava de acreditar que quem disser o contrário mente e não passa de um espião inconfessável ao serviço do comunismo internacional que mais não visa que a destruição dos sagrados valores da nossa civilização que conta mais de 1000 anos de história. E eu gostava de acreditar que está tudo no seu lugar, graças a Deus. E eu sou feliz porque tenho tanto quando tantos têm tão pouco e não devia estar como estou. E eu gostava de acreditar que a angústia é uma invenção da Baia e Quejanos só para venderem ansiolíticos e sedantes e que o inferno dos hospitais
é um mal necessário ao centro de saúde. E eu gostava de acreditar que a droga só leva à loucura ou morte e que as viagens alucinantes de que falam os iniciados são ratoeiras para fazer perder a juventude que é feliz e tem tudo e por isso quer ainda mais. E eu gostava de acreditar em ti. E eu gostava de acreditar em mim. E eu gostava de acreditar na social-democracia e no sistema de livre concorrência e aceitar o lugar ao sol. E a premiar um passado cheio de erros ao serviço de utopias que se vão gastando com a idade. E eu gostava de acreditar que a crónica feminina e as gentes, os caprichos e a mais e a menos e a assim e assim, eram os jornais e as revistas que toda a gente devia ler para se sentir feliz. E eu gostava de acreditar que era tão bom que as telenovelas e o Daulas e o concurso do Artur Agostinho e a missa do domingo nunca acabassem, para que de facto Portugal fosse um país cheio de futuro. E eu gostava de acreditar que o tão falado e tão bem guardado segredo de Fátima fosse a data de entrada de Portugal para a Comunidade Económica Portuguesa. Portuguesa. Europeia. Mas era portuguesa também. E eu gostava de acreditar que o petróleo de Alenquer não é uma invenção dos candidatos a Ewing, cá do Burgo, mas sim uma realidade que há de arrancar este país da bancarrota e encher Alenquer de arranha-céus. E eu gostava de acreditar na Santa da Ladeira para lhe pedir para ressuscitar por alguns momentos o Sacaneiro e ele confirmar que não houve um atentado em Camarate, mas sim um suicídio, por já não poder suportar mais as críticas do Partido Comunista Português sobre a sua situação marital. E eu gostava de acreditar. Sim, eu gostava de acreditar. Que um dia vou ter direito ao tempo de antena. Eu, um humilde cidadão, desempregado de poder, e vou falar assim a todo o país para que toda a gente me ouça e eu também. E eu gostava de acreditar em ti. E eu gostava de acreditar em ti. Tenho que posicionar tudo isto nos anos 80. Pois. Não se sabia ainda quando é que Portugal entrava na União Europeia, via petróleo. Portanto, isto tem que ser tudo encarado à luz. Aliás, é dito na referência que por vezes vão ter que ir ao Google ou vão ter que ir às memórias para entenderem o que está aqui escrito. Mas mesmo que não usando as referências, entende-se, porque infelizmente o mundo não mudou. Quer dizer, mudou pouco. Quer dizer, podemos... Há mais um café ou outro na Praça da Arca. Tirando isso. Se não me engano, é o Envio da Maraquê, era o primeiro andar. Era o primeiro andar. Era a casa. E antes não era. Foi, mas era Aliás, assim. não havia. Mas não havia. Era a casa, Agora foi era a casa da Madeira. Estudantes da Madeira foi uma adaptação. Mas está bem. Mudam os sítios, Mas praticamente está tudo no lugar. está tudo no lugar. Bem, baralho-se para depois ficar tudo assim. Exatamente. É preciso que há um mundo para tudo fique na mesma. Dizia o príncipe de Salinas. Ok, tu vais para os velhos, tu gostas de Eu vou velhos, pôr velhos que é é na página 33. Nossa, 33. nós mudamos as páginas, que está mais Pois, está. Mas estão a lápis. Portanto, a qualquer momento podemos apagar e o livro continua como estava no original. três, 33. os velhos. Os velhos. Agora digo outra vez. É cábula, é velhos hábitos. Os velhos atravessam o tempo da memória
com mão ágil, lágrima grossa, regressam. Os velhos caminham, caranguejos lentos, medusas de horas e anos. Os velhos ajoelham caulos e varizes nas pedras gastas do passado. Os velhos contam histórias antigas, sabedoria de séculos. Os velhos afagam as crianças, macias, as mãos grossas, magras, ossudas. Os velhos arrastam-se e caem, cansadas, as pernas, fechados os olhos. Os velhos, às vezes, já estão mortos. Outras morrem ainda mais velhos. Os velhos vivem e recordam, e não vivem e recordam ainda. Os velhos já foram, por isso são. Claro que esta meditação é de um jovem. Hoje é o velho que eu ouvo. O jovem apaixonava-se e andou sempre de paixão em paixão até à paixão final, não é? Aliás, continua apaixonado. E é sempre quando nós perdemos a paixão por qualquer coisa, seja por que for, nós perdemos o sentido da vida, não é? A paixão não tem que ser outra, não tem que ser outra. A paixão tem que ser um interesse, tem que ser qualquer coisa que nos motiva a estar vivos. Quando desapareceu a paixão, desapareceu tudo. Mas ele era jovem e a paixão era fundamentalmente pelo paixão. E, portanto, vamos apaixonar-nos, vamos ao Ode ao Sonho. Ao Ode ao Sonho, começo eu? Começo Sim, disco 26. 26. Isto é muito bonito, espero que gostem. Começa tu. Começo eu. Por ti, reinventei as manhãs, dei nomes às crianças que encontrei pelas ruas. Por ti, gritei até enlouquecer, disse às aves em segredo que nem o vento pode saber. Por ti, fui ao encontro dos velhinhos que se sentam nos bancos dos jardins à espera da morte e falei-lhes de amor. E eles riram e choraram e voltaram a rir. Por ti, fui cavaleiro na guerra dos 100 anos e trazia na algibeira da armadura a tua fotografia ao sol em Acapulco. Por ti, vende fruta nos mercados, canastra à cabeça, sardinha pelas ruas, afiei navalhas e tesouras, arranjei guarda-chuvas, alegrei as gentes com a minha gaita de beiços e os meus pregões. Por ti, Atravessei o polo com o Capitão Scott. subi o Mississippi com o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn. Estive em Lilliput com Gulliver. Enamorei-me das fadas dos irmãos Grimm. Dancei com os duendes nas florestas da Irlanda. Procurei a parte das moedas de ouro no fim do arco-íris. Aprendi com as sereias os cantos de amor que enlouqueciam os marinheiros. Fui Ícaro e voei Estive com Alexandre Magno no fundo dos mares. e derrubei Obelix num combate limpo, corpo a corpo. Derrubei Obelix num combate limpo, corpo a corpo. Por ti sentei-me numa rocha erma no alto da serra. Falei com as nuvens e encontrei a paz. Depois desci da rocha e sentei-me ao teu lado, onde a terra era mais macia e a tua mão mais unida. Por ti parti E voltei e voltei. e parti. E a terra foi pequena E os mares foram estreitos. e o tempo foi imenso. E tu estavas no fim de cada partida. E no início de cada regresso. Por ti, morri enfim, para que fosses só minha, e eu, de mais ninguém.
Este gajo entende no sentido lá, tu não estás a dizer aquele gajo, não é? Este poema, que eu acho um poema muito doce, e que, Cravo, queres dizer... Não. Não? Não queres? 2 anos. Não me lembro do tempo em que não fazias anos. Sequer da primeira que fiz, era criança e bebia os dias. Ignorava que, somando-os, o resultado era ano. Não sei quando comecei a fazer anos. Continuo a não me lembrar. Um ano houve, porém, em que devo ter começado. Desde então, continuei o que não soube e pararei sem saber ainda quando. 2 anos. Quantos dias são? Sabê-lo-ás quando um dia, no banco de uma qualquer escola, te disserem da soma dos dias e um sorriso de ser gente nos lábios. Agora, sorris somente, choras, fazes birras, aprendes as primeiras palavras, as imitações, as brincadeiras, cantas, és feliz sem o saber, e nisso reside a verdadeira felicidade. 2 anos. Há quantos anos eu tive 2 anos? Eu sei. Só não sei como foi esse dia e sou feliz na mesma, porque meus pais nesse dia o foram, como eu, avô, o sou hoje. Só queria dar-te um beijo, mas um dia, quando maior fores, ler-te-ão estas palavras, e quem sabe, também tu não te lembrarás da festa do dia em que fizestes 2 anos. É evidente que este programa não é dos anos 80, não é? O rapaz ainda não era avô. Mas, com a idade que eu tenho, nunca saberia se voltaria a fazer outro livro. Este é o 3º. Acho que este poema devia estar neste livro. E pronto, depois o Comitê Redatorial achou que devia cá estar. Uma das coisas que nos preocupa sempre àqueles que têm a palavra, ou que usam a palavra, é para que é que ela serve. Se serve para alguma coisa, e a palavra devemos usá-la como, a partir de quê? A meditação sobre a escrita foi uma coisa que me preocupou sempre e que me continua a preocupar mais hoje ainda, em que a ação é muito limitada e, portanto, estou limitado a escrever e a intervir via palavra. Mas aqui há uns anos também, este é um bocado fora dos anos 80, talvez há 30 ou 40 anos, escrevi esta brincadeira. 30, 40 não, talvez mais para 40, não, 30. Falo das coisas mais elementares. O sino da igreja, onde um galo não canta, um seixo do lado, guardando o tempo dentro de si, um torrão de terra grávido de uma semente. Mais elementares ainda, os sorrisos presos nos lábios das crianças tristes, as lágrimas, rios salgados, nos leitos dos rostos abandonados, nos lares depósitos. Falo porque estou cansado
de comer silêncio e ler poemas de amor com tanto desamor a caminhar por aí. As coisas elementares são as coisas que deviam ocupar o ventre das palavras por parir. E vamos terminar, porque é tarde, o sol está-se a pôr. Graças a Deus. O amor, atenção, este poema foi escrito porque aconteceu. Mais uma vez eu estava sentado no tropical e houve um par que entrou. E aquele par, é de repente como se tivesse o suave milagre. Aquele par pedia que eu dissesse qualquer coisa, mas que fosse muito pouco, porque ele já tinha dito tudo. Então o poema nasceu assim e morreu assim. O amor entrou e sentou-se à mesa do café. O amor simplesmente 4 letras e 2 pessoas. O amor entrou e sentou-se à mesa do café. O amor, simplesmente, 4 letras e 2 pessoas. Muito obrigada. Obrigado. E pronto. E por isso é que o livro se chamou Sentou-se. Quando eu li este poema à Elisa, ela disse: o título é Sentou-se. Não tive hipótese, não é? Uma pessoa não chegou a dizer: eu estou na província, não tive hipótese. Obrigado por terem estado aqui. Se tiverem alguma coisa, Manel, não vai ficar nada. Tive um problema grave aqui no meu Moleskine, que escrevi SIAX 18 horas e era 16. Leiam mais um poema. E eu também E lá, é muito grave. Queres uma receita para ti? Eu tenho. Um pouco para o Manel. Depois eu para o Manel. Já agora lê esse para que eu depois não estudo em casa. Então, eu dou o texto, tu és um gajo porreiro. Eu acho que merece este Ganhos por aí está o mundo cheio deles. Se eu te der. Só um minutinho. Está a mandar um poema, mas eu digo. Ele depois dava um problema. Os dois estavam a ter confusão. Se eu der. É um para cada um. Um para cada um. Se eu te der o meu código postal, por favor, não escrevas. O número da porta está errado. E já não mora lá ninguém. Se eu te der o meu código postal, por favor, telefone. Muito obrigado. É mesmo. E agora terminar mesmo com o Manel, enfim, são coisas de muitos anos. Não é 50, mas rondará próximo. Está bem. Recuso-me a cantar o outono. Celebrarei sempre o verão, mesmo se já não. O outono dos poetas é o pó em cima do piano, onde já não há pautas para músicas de dança. Recuso-me a dizer que quando os dias diminuem e a noite cresce, me invade a serenidade outonal pintada de olho. Pudesse eu sentar-me ao piano que não tenho e martelaria nas teclas o meu grito de raiva por o verão me ter mais uma vez abandonado. Quero sol e mar, o mais é insosso. Bravo. Muito bem. Tem que sentar, Para os autógrafos. É assim, foi uma aventura. O culpado disto tudo é esse rapaz novo que está aí à vossa frente, Fernando, que é um homem que gosta de livros, que não tem os livros por profissão, tem os livros por amor, e é o pai da malta nas feiras das velharias, que desencanta sempre de livros que a gente não sabe que existem, e é muito bom preço. E um dia disse, estávamos em conversa, tem que publicar um livro teu. Eu que estava tão bem na vida, tão descansado,
cansado, entretido, e ele, portanto, me chateou para a certa altura que teve mesmo que sair um livro. Para isso foi reunido um comitê de pressão, do qual fazia parte um outro amigo da Figueira, o Antero Urbano, a Elisa apareceu por tabela também a fazer força, e eu, com não sei quantos dossiês e ficheiros no computador, sem saber o que fazer àquilo, sem saber o que escolher, porque eu, no fundo, não gosto daquilo que escrevo, porque como passo a vida a ler e a ler muito, sou muito esquisito e acho que aquilo que eu escrevo, pronto, não chega para aquilo que eu gostava de escrever. Mas bastante me chatearam que eu um dia sentei-me ao computador e disse, cara, tenho um fecheiro e foi para ali abaixo. E lembro-me, vou começar com os mais antigos, anos 80. E depois aquilo, como eu vou arquivando, apareceram lá uns despassarados pelo meio, eu não tive para a escola. A certa altura, quando achei que tinha volume para fazer um livro, fiz o livro. E disse, está aqui. Está aqui, o Fernando disse, pá, preocupe-se, pá, que eu tenho um editor com uma gráfica, pá, que é um espetáculo. E não experiência nenhuma de edição, portanto agora estou a contar a história do livro. Também convém saber, depois vou contar porque é a história do autor. Eu fui para a gráfica, pá, fiz o PDF em casa, que aquilo é fácil, um gajo faz um documento de texto, converte em PDF e para os gráficos está bom, não é? Mas é preciso fichas, pá, é preciso ficha técnica, é preciso paginar, é preciso pedir um ISBN, fazer um código qualquer, não percebi nada daquela cena. Só Fernando, não, pá, isto agora não é comigo. Bom, mas reunimos com o senhor da gráfica, o senhor Porreiro, comecei a falar com ele, a ver como é que era, pá, não tinha índice, não tinha páginas, não tinha nada, ele não reparou nisso, mas eu também não, estávamos entusiasmados à volta do livro, e quando chegámos depois dizia, olha, só lhe disse, agora não me lembro dele, só Almeida, acho que é Almeida, não, sou Carlos. Eu depois gostava de ver a prova. É pá, quando vi a prova, assim, não esta merda, desculpa, eu tenho, isto não funciona, isto não é um livro. É pá, não, mas falta aqui uma página, falta aqui mais isto, temos que arranjar isso e tal. E ele disse, peraí, e foi lá dentro à gráfica e foi falar com o gráfico mesmo. Ele era autor da gráfica e disse-lhe assim, é pá, está aqui o seu gráfico, parece que é uma pessoa que é fácil trabalhar com ele, faz aí o livro com ele. É pá, e fizemos, mas não nos lembrámos de tudo, não é? De maneira que o livro saiu sem numeração de página, porque o OpenOffice não sabia numerar a página, depois mesmo que soubesse não sabia quantas páginas é que ele ia lá meter, e depois no fim esquecemos. Portanto, isto é verdade, não pode fantasiar, podemos, e isso é a função da ilustração criativa, é arranjar coisas para o que não existe, mas é verdade, é assim. Foi assim que o livro nasceu. Eu estou satisfeito com o meu livro, mas não me parecia muito bem, mas não estava mal, e depois quando li, pá, não tinha gralhas, e quando eu pego no livro, já depois impresso, esta merda tem não sei quantas gralhas, e toda a gente só dá pelas gralhas no fim. Bom, explicando a história do livro, portanto o Fernando é o editor, penso que é o segundo livro que ele edita, não sei se será o último, mas é candidato, face ao sucesso e ao volume de vendas, de facto, está no top da Bertrand, pá, é candidato a finalista Poesia do Ano, pá, já saiu da revista na Colóquio Letras da Gulbenkian, em nota de rodapé, mas saiu, foi uma citação que lá fizeram. Portanto, é um livro cheio de potencial. Não tem qualquer hipótese, mas tem muito potencial. É um livro, de facto, que eu gosto. Eu, pelo menos, gosto e sou feliz, pá, e tenho uma data deles lá em casa, portanto, se quiserem comprar, eu quero. Porquê é que aparece aqui a Cravo Gori? Nesses célebres anos 80, eu andava sempre cheio de ideias. Eu era assistente da faculdade, mas assistente na verdadeira acessão da palavra. Eu assistia. Acho que era isso que eu queria dizer. Eu assistia às aulas, dava as aulas, os meus alunos gostavam muito de mim, porque de facto, como não tinha memória, tinha que ir, dava uma cadeira com muitas equações, eu deduzia as equações todas. Não sabia aquilo, o resto do pessoal tinha uma memória do caraças e não tinha tempo para as aulas, porque andava a fazer doutoramento, chegava às aulas e despejava. Eu vivia com os meus alunos e então eles gostavam muito de mim, era um bom professor, não tinha futuro nenhum. É como este livro, é um livro que não tem futuro nenhum. Portanto, a coisa repete, só ao fim de 50 anos estamos na mesma. E então eu andava sempre cheio de ideias pela Praça da República, que transparece neste livro. E um dia estava a falar com um amigo, que era assistente da Faculdade de Economia, um sociólogo, que foi diretor da Faculdade de Economia, um eminente sociólogo hoje, e eu dizia-lhe isto, Carlos, isto, e diz, cravo outra, e ficou o cravo. Eu sempre que eu dizia, cravo, quando criei um mail, lembrei-me, porra, é o cravo. E porquê Gori?
eu descendo, e isto justifica o estar aqui neste sítio. E vou cá voltar para a semana. Se me quiserem aturar, vou falar então com uma grande escritora. Eu sou descendente de pescadores do mar e da ria de Aveiro. Eu descendo de pescadores do mar. Fundamentalmente andaram no mar do Torreiro durante o século XIX, andaram na ria também, os registros que eu tenho, do século XVIII. O primeiro cravo, que é dito, o primeiro cravo aparece no século XVIII e não é filho de cravos, o que é típico da gente humilde, não há linhagem, há um nome de uma alcunha que se vai buscar, e aparece um gorim. Quando eu vou para a aldeia, para a Mortosa no verão, era o meu tio-avô Gorim. Era o César Cravo Gorim. Foi um homem bom da terra, que tinha imigrado, como foi a imigração, a grande vaga de imigração dos anos 20 para os Estados Unidos, com o regulamento de pesca da Ria de Aveiro, com limitação da apanha de moliço, que limitou a capacidade de enriquecimento, não é de enriquecimento, mas de gerar riqueza na ria. Houve uma vaga de imigração muito grande. E esse meu tio-avô imigrou, o meu avô foi de bota abaixo, que é uma coisa que não diz nada hoje, mas ir de bota abaixo na imigração era ajudar na carga dos navios e depois ir para dentro do porão juntamente com a carga e atravessar o Atlântico lá embaixo. Esse o meu avô paterno foi assim para os Estados Unidos e veio legal, porque eu depois tenho lá o diploma do cônsul a dizer que ele vinha. Mas há um levantamento das alcunhas da Mortosa, feita por um estudioso, por aqueles historiadores de história local, que são muito desprezados pela academia, mas que depois são fontes para que os académicos produzam. E ele diz que o primeiro Gorim que ele conhece é a Tipolónia do Gorim. A Tipolónia do Gorim é contemporânea com as invasões francesas. E há, de acordo com um primo avô meu, de Ovar, que é um polo, digamos, de estudos, digamos, a Ria de Aveiro tem um polo a sul, que é a Aveiro, onde está a universidade, e tem um polo a norte, que é Ovar, que é onde se encontra uma boa biblioteca, muita gente estudiosa, muitas famílias dedicadas à causa. Ele vivia lá, então ele utilizou, e tem fundos para isso, que um tal capitão Guerra, na debandada dos franceses, se terá refugiado em casa da nossa família. Segundo uma prima minha, dedicada a estas coisas, diz que não devia ser mau gajo, porque a gente até os comia. Portanto, devia ser um francês que estava ou muito enfraquecido, ou bem visto pelas pessoas. O que é facto é que os gorins nasceram assim. E os gorins, vou para terminar, é matéria para outra conversa, em 1880, ao sul, 5 km ao sul da Torreira, naufragou um veleiro de Natali, que vinha do Porto de Ava, a 5 km. Em 1880, nós já tínhamos passado da época cooperativa nas companhias de mar e estávamos naquilo que a professora Inês Amorim chamou a era do capitalismo. E havia um desiludido da política, que era o comendador Manuel Fernando de Almeida Maia, da Aveiro, desiludido, acho que o Partido Conservador, se virou para aquilo que pós haveres que tinha e comprou todas as companhias da Torreira. Comprou as 5 companhias da Torreira, eram todas elas. E nelas trabalhavam os meus antepassados. Quando naufragou o Natali, o Manuel Fernando de Almeida Maia, além das companhias, tinha também um jornal que ainda hoje existe, que é o Campeão das Províncias. Foi ele que o fundou. Manuel Fernando de Almeida Maia fundou o Campeão das Províncias. E mandou um repórter fazer a reportagem do naufrágio. O repórter faz aquela, há século XIX, faz uma reportagem minuciosa que eu tenho. E 51, o que acontece é que o Manuel Fernandes juntou os bois das companhias todas. Imaginem o que é ir arrastar um barco do mar, que não é destes, maior, 4 remos, pela areia durante 5 km com juntas de bois. Arrastou o barco, pô-lo, agora vou usar a linguagem dos pescadores, no endireito do veleiro, e foi ao veleiro e trouxe toda a gente. Só morreu um gajo. Foi aquele que resolveu atirar-se do mastro cá para baixo para ver se chegava a dar da terra. No mar ali do mar. Ora bem, 51 pescadores da Torreira que foram medalhados pela Rainha Dona Amélia com medalha de mérito, qualquer coisa, ou benemérito, não sei nem qualquer. Esses pescadores estão perfeitamente esquecidos. E hoje,
o Salvador do Natali é o Arraiz Ansá. Se forem a ilha, encontram na zona da entrada de ilha, no prazo da ilha, Arraiz Ansá, o Salvador do Natali, que nunca esteve lá. Mas é assim que se constroem os mitos. Eu tive o prazer de desafiar os aveirenses em artigo de jornal a este respeito, disseram que eu ia apanhar a bordoada, ficaram todos caladinhos. E o Natali continua a ser salvo. Os tripulantes do Natali continuaram a ser salvos pelo Ansá. Daí nasceu também, é engraçado, por causa da. É uma coisa que me preocupa, e isto sai fora deste livro, mas está dentro do SIACSE, onde nós estamos, que é as linguagens, os léxicos, as falas que se usam nestas terras. Houve uma fala que ficou na torreira depois do naufrágio do Natali, que é o que tu queres é treclas. E vai lá o diabo inventar porque é que são treclas. É que havia um piano a bordo do Natali e quando naufragou, aquela gaita partiu-se toda e as teclas andaram para ali a olhar. Então o pessoal andava todo ao perfil. Mas é treclas. E com esta me vou embora. Muito obrigado por ter estado aqui.